Olá, queridos alunos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então hoje, nessa aula de hoje, que já vai ser a nossa terceira aula, seguindo as plataformas online, nós vamos começar a estudar um conteúdo novo, tá? Então, o conteúdo de hoje que a gente vai começar a estudar é frase, oração e período. Eu sei que alguns de vocês já devem até estar familiarizados com alguns desses termos, porque vocês vêm aprendendo já desde o percurso escolar de vocês em língua portuguesa, mas essa aula vai ser dedicada à sistematização desses conteúdos. Então vamos? Então vamos seguir. Vamos então começar com a frase, Então, a frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. A frase exprime através da fala ou da escrita, Então, o que a frase vai exprimir através da fala ou da escrita? Ideias, emoções, ordens, apelos, e outras coisas. A gente tem que pensar que quando a gente está trabalhando com língua portuguesa, a gente tem que pensar que um dos preceitos básicos de toda língua é a própria comunicação, Seria esse intercâmbio linguístico, seria esse diálogo. Então, a frase, ela vai se definir até mesmo por esse próprio propósito comunicativo. Então, a gente vai definir os tipos de frases dado o propósito comunicativo. Então, por exemplo, naquele momento, qual que é o propósito de que se estabeleça esse intercâmbio, essa comunicação, e em qual situação que essa frase vai ser utilizada. Então, nós temos ali embaixo, a frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de, no intercâmbio linguístico, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Então, vamos começar a ver exemplos aqui. Exemplos de frase. O Brasil possui um grande potencial turístico. Isso aqui já seria uma frase verbal porque tem verbo, Espantoso, frase nominal. Não vai embora, frase verbal. Silêncio, frase nominal. E o telefone está tocando, frase verbal. Então, observação, a frase que não possui verbo denomina-se frase verbal. Frase nominal. Então, nós fazemos a distinção, entre a frase verbal é aquela que contém verbo. A frase nominal é aquela que não contém. Porém, a frase nominal, por ela não ter verbo, ela muitas vezes ela tem necessidade de se amparar no contexto comunicativo. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu estou aqui gravando a videoaula de vocês e aí no momento eu grito ai! Ou grito socorro! Se essas duas frases, por exemplo, ai, que é uma interjeição, ou o próprio socorro, por exemplo, a gente tem que pensar que nesse contexto tem que ter algum sentido, porque se eu não estiver correndo perigo nenhum e simplesmente falar socorro, ela fica um pouco fora de contexto. Então, como a frase nominal ela não tem verbo, ela precisa estar ancorada nesse contexto. Tudo bem? Então, vamos seguir. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação, entonação, que indica nitidamente seu início e seu fim. A entoação pode vir acompanhada por gestos, expressões do rosto, do olhar, além de ser complementada pela situação em que o falante se encontra. Exatamente o que nós estávamos comentando, Esses fatos contribuem para que, frequentemente, surjam frases muito simples, formadas por apenas uma palavra. Então, observe, rua, ai. Então, essas frases muito simples, elas vão existir porque elas têm esse amparo do próprio contexto, tá? Elas podem vir acompanhadas por essa entoação, que seria a ideia de início e fim, mas pode vir acompanhadas por gestos, expressões, olhares e também a própria situação. Então, muitas vezes, as frases nominais, principalmente, precisam do aparato da entoação.
Essas palavras, dotadas de entoação própria e acompanhadas de gestos peculiares, são suficientes para satisfazer suas necessidades expressivas. Vamos seguir, então? Então, agora vamos começar a elencar os tipos de frases, né? Então, aqui a primeira, as frases interrogativas. Ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Então, aqui embaixo apresentam-se os exemplos. Você aceita um copo de suco? Interrogação direta. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Interrogação indireta. Vamos seguir? B. Frases imperativas. Ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas. Então, faça-o entrar no carro. Então, frase imperativa afirmativa. Não faça isso. Frase imperativa negativa, e dê-me uma ajudinha com isso, frase imperativa afirmativa. Percebam, gente, que a própria afirmação e negação é própria da própria estrutura verbal do próprio verbo no imperativo, né? O verbo no imperativo, ele não é subdividido em tempos, né, verbais. Ele é subdividido em ações imperativas afirmativas e ações imperativas negativas. Então, até aqui mesmo, essa própria divisão aparece, tá? Vamos seguir, então. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresenta uma entoação ligeiramente prolongada. Então, por exemplo, que prova difícil! Ou é uma delícia esse bolo. Percebam que nesse caso aqui, eu intuei dessa forma ligeiramente prolongada, né? Porque as frases exclamativas, elas não só são pronunciadas com uma entoação maior, então a gente pronuncia elas com mais intensidade para a gente demarcar esse estado afetivo, mas também a gente pode prolongar a própria pronúncia, que isso também vai marcar essa exclamação na fala. Vamos seguir? Frases declarativas. Ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Então, as frases declarativas podem ser tanto afirmativas quanto negativas. Então, afirmativa: obrigaram um rapaz a sair. Então, é uma declaração de um fato afirmativo, né? E ela não está em casa é a declaração de um fato negativo. Vamos seguir. E frases optativas, que são utilizadas para exprimir desejo. Então, vá com Deus, Deus te acompanhe, bons ventos o levem. Então, são frases que você utiliza para exprimir desejos, tá? No caso de despedida, por exemplo, ou de chegada, né? Tranquilo até aqui? Vamos então seguir. Agora que a gente já analisou o que é frase, a distinção entre frase nominal e frase verbal, né, que a gente vai pontuar também mais isso aqui agora, é importante a gente perceber as próprias construções da frase. Então, nós já vimos a frase, né? Já foi apresentado para nós a frase nominal e a frase verbal, não foi sistematizado, será sistematizado agora, né? Nós tivemos acesso aos próprios tipos de frases, né? Todos esses itens que nós vimos, né? E agora nós vamos fazer propriamente a distinção dessas frases. Tudo bem? Então, como eu já tinha revelado o slide, né? Então, a construção das frases. A frase nominal é a frase construída sem verbos. Então, lembrem-se que são essas que têm uma necessidade maior de amparo dessa entoação, né? Então, fogo, cuidado, belo serviço seu e trabalho digno desse feirante. E já a frase verbal é a frase construída com verbo. Então, os exemplos: o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Percebam que os verbos estão em destaque ali.
o verbo iluminar e o verbo aquecer. Os casais saíram para jantar, então eu tenho também em destaque o verbo sair. E a bola rolou escada abaixo, eu também tenho a presença do verbo rolar. Então percebam bem essa distinção. Quis colocá-los lado a lado para vocês perceberem bem nitidamente essa distinção. A frase nominal é construída sem verbos. A frase verbal é construída com verbos. Então, por sua vez, se a frase nominal é construída sem verbos, muitas vezes ela tem uma necessidade de amparo intuativo até do próprio contexto, dos gestos, para que ela tenha sentido. Tudo bem? Então, vamos seguir agora, né, que nós fechamos o item de frase, vamos começar a trabalhar mais propriamente com a oração, tá? Então, oração. Uma frase verbal pode ser também oração. Então, a gente está falando aqui que para uma frase verbal ser uma oração, ela faz-se necessário duas coisas. Então, que o enunciado tenha sentido completo. Então, você tem que ter um sentido e que o enunciado tenha verbo. Então, aqui, quando a gente fala que a frase verbal, para ela ser oração, né, ela tem que ter esse sentido completo, mas quando ela é uma oração absoluta, tá? Eu vou deixar isso mais claro nos próximos slides, porque nós temos o que a gente chama de oração absoluta, que seria essa frase verbal, que tem esse sentido completo, mas a gente também tem orações que não são absolutas, então elas não vão ter sentido completo, tudo bem? Então aqui nós estamos falando que a gente chama de orações absolutas, tá? Então, que o enunciado tenha sentido completo, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Gente, para eu ter oração, eu tenho que ter verbo. Se eu não tiver verbo, eu não tenho oração, tá? Então, aqui, Camila terminou a leitura do livro. Porque eu posso dizer que aqui eu tenho uma frase verbal, logo eu tenho uma oração absoluta, porque eu tenho uma construção pautada no verbo e que tem sentido completo. Tá? Então, a observação aqui em destaque abaixo, na oração, as palavras estão relacionadas entre si como partes de um conjunto harmônico. Elas são os termos ou as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Essa questão de função sintática eu achei importante trazer para vocês, mas não é tema central da nossa aula, tá? Nós ainda vamos dedicar estudos mais à frente, estudos mais avançados, para nós entrarmos propriamente nas funções sintáticas. Mas eu achei importante a gente trabalhar com essa articulação dos termos. As orações têm que ser vistas como um conjunto. Então, todos os elementos que fazem parte desse conjunto, eles estão articulados sintaticamente. Tudo bem? Então, vamos seguir agora para o período, tá? Então, o período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Então, o período ele tem uma relação direta com a oração. Então, se eu tenho uma oração, eu vou ter um período simples. Se eu tenho mais de uma oração, eu vou ter um período composto por mais orações. Vamos ver mais propriamente isso. Então, o período simples é aquele constituído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Então, percebam que é o período simples que é constituído por uma oração e que tem essa oração absoluta. Então, é o período simples que vai conter a oração de sentido completo. Tá? Não são todas as orações que vão ter sentido completo, apenas a oração absoluta, tá? Então, a gente tem aqui exemplos. O amor é eterno, as plantas necessitam de cuidados especiais, quero aquelas rosas e o tempo é o melhor remédio. E já o período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Então, no período composto, essas duas ou mais orações, elas vão se articular. De que forma? Elas vão se articular por vírgulas, por conjunções, tá? E são elementos que nós vamos ver também mais para frente nos nossos estudos. Então, o período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. Exemplos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, perceba que aqui eu tenho uma oração quando você partiu e eu tenho a oração
minha vida ficou sem alegrias. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Perceba que aqui eu tenho a oração quero aquelas flores, é uma oração, e a outra oração para presentear minha mãe. E eu tenho a oração vou gritar para todos, né? Vou gritar, é uma oração. Para todos ouvirem, outra oração. Que estou sabendo, outra oração. O que acontece, outra oração. Ao anoitecer, outra oração. Então percebam que o exemplo 3, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 orações. É um período composto por 5 orações, isso mesmo. E o exemplo 4, cheguei, jantei e fui dormir. Eu já tenho 1, 2, 3 orações. Então sistematizem bem isso na mente de vocês. Período simples é aquele que possui apenas uma oração, por sua vez uma oração de sentido completo, uma oração absoluta. O período composto, ele já é constituído por 2 ou mais orações que vão se articular por meio de conjunções, por meio de vírgulas, por meio de pronomes. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma observação, né? Período. Como toda oração está centrada no verbo ou em uma locução verbal, que a locução verbal, gente, para quem não está lembrando, a locução verbal é quando eu tenho 2 verbos que vão formar uma construção verbal só. Percebam aqui no terceiro exemplo que eu tenho vou gritar. Vou gritar. Eu tenho o verbo ir e o verbo gritar que estão formando uma estrutura verbal única. Então, é uma locução verbal, tá? A maneira prática de saber quantas orações existem no período é contar os verbos ou locuções verbais. Então, isso foi o que eu fiz no slide anterior. Então, para vocês saberem quantas orações um período contém, vocês têm que contar os verbos ou contar as locuções verbais, porque cada locução verbal vai contar como um verbo só, tá? E agora, né, como todas as videoaulas de vocês já até esperam, né, esses slides finais, é a hora de fixar os conteúdos estudados nessa aula por nós, né? Então, nós passamos por todos os conteúdos, vimos frase, vimos os tipos de frases, vimos a construção da frase nominal e da frase verbal, vimos a oração em seu sentido absoluto, né, quando ela tem sentido completo. Porém, vimos que em relação ao período simples, que contém essa oração absoluta, então contém apenas uma oração. Vimos que há o período composto, que já é composto por 2 ou mais orações, né? Então, passamos por todos esses conteúdos e agora nós vamos sistematizá-los por meio de exercício, tudo bem? Então, exercícios. Questão 1. O que é frase? Vocês apresentarão a definição que foi dada nessa videoaula também, tá? 2. Quais são os tipos das frases? 3. O que é uma frase nominal? E o que é uma frase verbal? 4. O que é uma oração? Ela pode existir sem a presença de um verbo? 5. O que é um período? Quais suas subdivisões? Apresente características de cada uma das subdivisões. E 6. Como fazemos para saber quantas orações há em um período? Então, vocês deverão responder essas perguntas no caderno de vocês, tá? Para que no próximo vídeo eu apresente a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem na elaboração dessas atividades, postem lá no mural, que nos horários de atendimento eu responderei todas as perguntas para que vocês não tenham a menor dificuldade para realizar as atividades. Tudo bem? Então, a nossa bibliografia da aula, né? E obrigada, até a próxima aula, um excelente estudo para todos. Tchau, gente!